Esta é uma história que, por motivos de privacidade, estamos mudando os nomes e alguns detalhes, mas é baseada em eventos reais. Uma história que aconteceu na véspera do Dia de Finados, 2 de novembro, que deixou todos envolvidos em choque. Era uma noite fria e nublada, e Brian, um jovem de 17 anos que havia perdido sua mãe em um trágico acidente de carro no ano anterior, estava inquieto. A data estava se aproximando rapidamente, trazendo memórias dolorosas à tona. Ele mal conseguia suportar a ideia de enfrentar mais um dia de finados sem sua mãe. Naquela noite, Brian adormeceu, mas seus sonhos foram tomados por imagens perturbadoras. Ele viu sua mãe, pálida e encharcada, parada no meio de uma estrada escura e deserta. Ela estendia a mão em direção a ele, olhando com olhos tristes e cheios de dor. Em seu pesadelo, Brian não podia alcançá-la, e ele gritou enquanto ela desaparecia na escuridão. O pesadelo acordou de sobressalto, e o relógio marcava 2 de novembro. Com o coração acelerado e uma sensação estranha de urgência, Brian decidiu que precisava visitar o túmulo de sua mãe no cemitério. Ele não sabia o que o motivava, mas algo dentro dele insistia que era importante. Brian chegou ao cemitério naquela madrugada escura e gelada. As lápides se destacavam como sombras na penumbra, e o silêncio era quase opressivo. Ele se aproximou do túmulo de sua mãe, uma lápide simples com seu nome gravado. Enquanto ele permanecia ali, uma rajada de vento gélido soprou, fazendo tremer. Brian sentiu como se alguém estivesse o observando, mas ele estava sozinho. Ele acendeu uma vela e sussurrou algumas palavras, tentando se despedir e encontrar algum tipo de consolo. Foi então que ele ouviu um som vindo de dentro da sepultura. Era um som abafado e inumano, como um murmúrio distante. Brian se ajoelhou, incrédulo, e olhou para a lápide de sua mãe. O som parecia vir de lá. Com um nó na garganta, Brian começou a cavar, desesperado para descobrir a fonte do som. Conforme ele escavava, a terra revelava algo que ele nunca poderia ter imaginado. Quando a sepultura se abriu, um grito arrepiante ecoou pelo cemitério. Dentro da sepultura, havia o corpo de sua mãe, pálido e com os olhos vazios. Mas ao lado dela, havia algo mais. Uma figura espectral, com os mesmos olhos tristes que Brian viu em seu pesadelo, emergiu das sombras. Brian, tomado pelo medo, recuou e correu do cemitério, deixando para trás a visão horripilante. Ele nunca mais voltou lá, mas a imagem da figura na sepultura assombraria seus pesadelos pelo resto de sua vida. Ninguém sabia o que realmente aconteceu naquela véspera de finados, mas todos concordavam que alguma coisa sobrenatural havia sido desencadeada pelo pesadelo de Brian, algo que jamais deveria ter sido perturbado. E a lembrança daquela noite permaneceu como uma sombra na mente de Brian, uma prova de que nem todos os mistérios do dia de finados podem ser explicados. Seu pesadelo se tornou sua realidade, levando-o a uma terrível espiral de loucura e medo, de onde não havia mais retorno. Os anos passaram, mas Brian nunca se recuperou do trauma. Ele passou a evitar o dia de finados a todo custo, com medo de que o pesadelo se repetisse. Mas, mesmo assim, ele continuou a ouvir sussurros em sua mente, a voz da figura espectral que o assombrara. A cada ano, na véspera do dia de finados, os sussurros se intensificavam, como se a presença sobrenatural de sua mãe continuasse a clamar por ele. Um dia de finados, Brian não conseguiu mais resistir. Ele decidiu voltar ao cemitério, determinado a enfrentar o que quer que estivesse lá. À meia-noite, Brian estava diante da sepultura de sua mãe, com uma vela tremeluzente em uma mão e um terço na outra. Enquanto o vento uivava e as nuvens encobriam a lua, Brian começou a rezar, pedindo proteção e coragem. Os sussurros ecoaram à sua volta, tornando-se quase ensurdecedores. A terra na sepultura de sua mãe começou a se mover, e a figura espectral emergiu mais uma vez. Mas, desta vez, não havia tristeza em seus olhos, havia raiva e desespero. A figura estendeu a mão em direção a Brian, e ele podia sentir um frio intenso emanando dela. Com lágrimas nos olhos, Brian enfrentou a figura e tentou conversar com ela. Ele implorou por perdão e compreensão, prometendo nunca mais perturbar o repouso de sua mãe. Mas a figura não parecia disposta a ouvir. Seus sussurros se intensificaram, e as palavras tomaram forma em sua mente. Ela não está em paz, sussurrou a figura, com uma voz que gelou o sangue de Brian. Você a perturbou. Ela está condenada a vagar entre os mundos, faminta por vingança. Antes que Brian pudesse reagir, a figura o agarrou com força, com mãos frias como gelo. Ele gritou de terror, sentindo-se arrastado para a sepultura junto com a figura.
A escuridão o engoliu, e ele perdeu a consciência. Horas depois, os guardiões do cemitério encontraram a sepultura destruída e o túmulo de Brian vazio. Nunca mais viram o jovem, e a história daquela noite sombria se tornou uma lenda local. Alguns acreditavam que Brian havia sido levado para o mundo dos mortos pela figura espectral, condenado a vagar entre as sombras para toda a eternidade. Outros diziam que ele havia se tornado um espírito inquieto, faminto por vingança contra aqueles que perturbassem o repouso dos mortos. O mistério daquela noite sombria assombraria o cemitério de Blackwood para sempre, uma advertência para todos aqueles que ousassem desafiar os segredos do dia de finados. E Brian, perdido nas trevas, continuaria a sussurrar suas palavras de vingança, clamando por justiça em um mundo além do nosso. Se gostou da história, não se esqueça de dar o like, se inscrever e comentar.